Olá, boa noite, tudo bem com você? Olha nós aqui na segunda-feira, hoje é segunda-feira, estamos aqui juntos para fazermos mais um estudo da Palavra de Deus, conhecermos mais do poder de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que sempre está aí conosco, nosso canal Cícero Bezerra da Silva, CBS, e também no YouTube, Cícero Bezerra da Silva, tá bom? Um abraço para você, aqui nós oramos por você, por sua família, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família também. Quero mandar um abraço pessoal lá do Rio de Janeiro, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui a pessoa que ganhou a Airfry. Um abraço para Pernambuco, também o pessoal lá de Pernambuco ganhou o ventilador. E um abraço lá para a Bahia também, o pessoal lá da Bahia. Quero mandar um abraço para meu irmão Aurélio, lá em Caruaru, Pernambuco. Vamos cantar? Cantando as coisas melhoram mais ainda, né? Vamos cantar o nosso Deus, para nós começarmos. Que coisa boa é cantar. Então, vamos cantar o nosso Deus e as coisas melhoram quando a gente canta. Então, vamos lá. Cante conosco. Vai entrando, vai compartilhando aí. Você aí do outro lado. Vou colocar para você ver a letra, tá? A graça do bairro de
Amém. Pecado não se explica, pecado se paga. Cristo pagou por nós, né? Que coisa boa é saber que Jesus morreu em nosso lugar. Boa noite, irmã Marluz, que Deus abençoe você aí do outro lado. Seja bem-vinda. Um abraço para o Juarez, tá bom? Meus queridos, hoje nós iremos estudar um pouco a palavra de Deus. É bem legal estudarmos a palavra de Deus. Estou aqui para, junto com você, né, estudarmos junto a palavra de Deus. Maria Bezerra, seja bem-vinda. Bezerra, é família minha, hein? Eu sou Cícero Bezerra. Você é Maria Bezerra. De onde você está assistindo? Escreva aí. A Marlúcia, eu sei que é daqui de Anchieta, Espírito Santo. Nós falamos aqui da cidade de Anchieta, Espírito Santo. E você, Maria Bezerra, de onde você está assistindo? Escreva aí o nome do local que você está assistindo. Então, meus queridos, hoje o assunto é muito importante, muito interessante. É uma bênção estudarmos a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês, né, a palavra de Deus. Então, é muito importante estudarmos a palavra de Deus. Então, meus queridos, eu quero aqui compartilhar com vocês uma coisa importante. Olha, a pessoa que ganhou a airfryer, ela já está com ela lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a fritadeira. Olha quem foi. Foi essa moça aqui. Não sei se dá para você ver, para você conseguir ver. Aí, ó, é a Girleide, lá do Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Ela já recebeu a airfryer linda, mais de 6 litros. Nós temos uma aqui, é muito boa. E um abraço para você, Gislaine, que Deus abençoe. Ganhou lá do Rio das Pedras. Um abraço para você. Nossa amiga irmã Flávia também está aqui conosco. Mostramos aqui a nossa irmã Gislaine. Agora nós vamos para ver um pouco da palavra de Deus, né? Antes disso, eu quero, junto com vocês, assistirmos um vídeo que eu preparei aqui para nós, antes de tudo, começar. Vão entrando aí, meu amigo Cícero Rocha, o Cido, lá de Caruaru. Seja bem-vindo, meu querido. Fica aí conosco, tá? Olha só. Eu achei muito interessante esse vídeo aqui, que todos vocês devem ter visto, né? Os Estados Unidos aí na guerra, eles passaram e eles foram atingidos, 2 soldados foram atingidos, tiveram que abandonar o avião e caíram no território do inimigo. E aconteceu que foi uma luta para salvar eles, mas conseguiram. Eu achei muito bonito e eu apliquei isso também a salvação que Deus quer fazer na nossa vida também, tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso aqui abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir. Pronto. Consegui abrir aqui, eu já coloco para vocês, tá? Olha só, vão entrando aí, vão compartilhando. Vejam esse vídeo como é interessante. Eles realizaram uma das operações de resgate mais ousadas da história, bem atrás das linhas inimigas. Tudo se resume a um código rígido pelo qual os militares dos Estados Unidos vivem. Ninguém fica para trás. Eles literalmente enviam dezenas de helicópteros de ataque e mais de 100 operadores de forças especiais e da Delta Force só para trazer uma pessoa de volta para casa. A missão começou quando uma aeronave caiu. Depois que os 2 tripulantes se ejetaram, o piloto foi resgatado com sucesso, mas o oficial de sistemas de armas ficou ferido e isolado. O treinamento de sobrevivência dele entrou em ação imediatamente. Ele subiu até uma crista montanhosa acidentada e ativou seu localizador de emergência bem quando milícias do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica começaram a cercar o local da queda. A CIA estava um passo à frente. Eles iniciaram uma grande operação de engano.
Uma manobra planejada para fazer o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica procurar no lugar completamente errado. Quando as forças inimigas finalmente perceberam que tinham sido enganadas, o caos começou. Elas avançaram sobre a crista montanhosa que cercava o oficial ferido. Bem a tempo, forças especiais chegaram em helicópteros Little Bird, abrindo pesado fogo de cobertura ao lado de A-10 Thunderbolt e drones MQ-9 Reaper. Mas quando avançaram para o ponto de extração, tudo deu errado. Provando que os militares estão dispostos a sacrificar uma aeronave de 100 milhões de dólares só para salvar um único companheiro caído. Este é o estágio 1. Quando o jato caiu, os dois... Pronto, eu quero falar um pouco aqui com vocês agora. Então, seja bem-vinda, Maria Cordeiro. Escreva aí onde você está assistindo. Nós vimos aí esse resgate, né, do soldado lá dos Estados Unidos, dessa guerra que está acontecendo aí, e eu lembrei-me que nós também somos aqui no terreno inimigo, né? Jesus foi quem falou que esse mundo jaz no maligno, e Jesus também prometeu nos resgatar. Então vocês percebem aí que foi a união, né, desse soldado aí obedecendo às regras que ele aprendeu, e ele sinalizou para a base dele encontrou ele, e o que é que acontece? Ele foi resgatado. Então eu e você também podemos ser resgatados. Nós temos que fazer a nossa parte para sermos resgatados. Então Jesus, ele está voltando para nos buscar. Assim como esse soldado, ele foi resgatado lá nos Estados Unidos, nós também seremos resgatados. Quem é o nosso comandante? Jesus. Jesus é o nosso comandante. Então, meus queridos, você sabe que os Estados Unidos é uma grande potência, né? Uma grande potência aqui na Terra. Eles têm um exército poderoso, um dos mais poderosos aqui na Terra é o exército dos Estados Unidos. E você sabia que você também faz parte de um exército, e você tem uma base mais poderosa do que a dos Estados Unidos? Sabia disso? Olha só, no momento agora, Jesus, ele tem um plano de resgate para mim e para você. Eu não sei o momento que você está vendo essa live, se você está vendo ao vivo, amém. Se não, você está vendo depois. Deus quer falar com você. Deus está falando ao seu coração, tá? Então, olha só. Nós temos aqui na Terra, no momento, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui conosco, nos ajudando, né? E nos ajudando a levarmos até Jesus. Então, aquele homem, ele foi, né, localizado porque ligou o localizador. E qual é o nosso localizador? É a oração. Então, o Espírito Santo é quem nos ajuda a orar. E quando ele o soldado lá ligou o localizador, a base lá viu e enviou reforço. Então, nosso localizador é oração. Olha, o Espírito Santo, olha como Deus preparou a base para nos salvar. O nosso exército é poderoso. Olha, o Espírito Santo está aqui conosco, os seres humanos. Agora nós temos a base, Jesus Cristo no santuário. Lembra que no Apocalipse nós vimos que Jesus está lá no santuário? Então Jesus está lá no santuário. Quando aqui da terra a gente ora, Jesus está lá no santuário, intercedendo por nós, lembra? Aí, quando Jesus intercede, nossa oração chega aonde? No trono de Deus. Aí Deus, ele tanto envia anjos para ajudar os seres humanos, como ele mesmo pode ajudar de ir lá do trono dele. Um exemplo, uma história foi Pedro, né? Pedro estava na prisão e Deus mandou um anjo, e o anjo foi lá e tirou Pedro de dentro da prisão. Mas
quando Deus manda anjo, Ele mesmo faz. Olha só, os anjos, nós temos, olha só, vou repetir para vocês, temos o Espírito Santo aqui na terra, Jesus Cristo lá no santuário, intercedendo diante do trono de Deus. Deus manda anjos para ajudar a mim e a você. Então essa é uma arma poderosa que você tem. Quando você tiver algum problema ou alguma coisa que precisa resolver, o Espírito Santo vai tocar você para clamar a Deus através de Jesus Cristo no santuário, e Deus manda um anjo para te ajudar. E se Ele não manda anjo, Ele ajuda. Esses dois, vocês já ouviram falar em Paulo e Silas, não já? Paulo e Silas, eles andavam pregando o Evangelho. E lá tinha uma moça que ela era possessa e adivinha nesse local que eles estavam. E ela queria se juntar a Paulo e Silas de uma forma para ganhar, né, mais poder, né? Ela não queria, ela era possessa, mas o diabo estava usando essa moça e atrapalhando Paulo e Silas, elogiando eles, dizendo que eles eram homens de Deus e tal. Até isso não era ruim. O ruim era que ela queria colocar-se do lado para ela pegar fama junto dos apóstolos, e ela fazendo o que não era certo. Aí Paulo expulsou os demônios dela e ela voltou a ser sóbria. E as pessoas ficaram com raiva deles. Olha o que essas pessoas foram capazes de fazer com Paulo e Silas, gente. Abre tua Bíblia, se você está com sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 23, tá? Atos 16, a partir do verso 23. Vamos ler o 22 também, tá? Vou puxar aqui para mim. Paulo e Silas, olha, estou com a palavra aqui, veja só. Diz o seguinte aqui no verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam com raiva. Aquela moça que adivinhava dava dinheiro aos donos dela. E aquilo acabou. E eles começaram a ficar com raiva de Paulo e Silas e foram inventar que eles estavam ensinando heresia. E fizeram lá um monte de fake, vamos dizer assim, falando mal de Paulo e Silas. E eles começaram, o pessoal se juntou tudo e mandaram prender Paulo e Silas. E bateram neles. Agora o verso 23, veja comigo. Ó. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e os outros presos os escutavam. Lembra do localizador que aquele outro soldado ligou? Paulo e Silas ligou o localizador espiritual. Qual o localizador espiritual? Oração. O Espírito Santo estava com Paulo e Silas ali na prisão e inspirou eles a cantar, a orar e cantar. Quando eles cantaram e oraram, o localizador do céu foi ligado e foi mandado poder. Aquele local nunca tinha saído louvor. Ali era uma prisão, as pessoas que estavam lá só blasfemavam, falavam mal, palavrão, coisa ruim. Mas naquele momento chegaram os servos do Senhor, eles ligaram o localizador espiritual, que é a oração, e olha o que houve. Vamos lá para o verso 26. Vamos continuar lendo. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Foram soltas as prisões de todos. Então olha só.
Olha que lindo, usaram o poder de Deus. Usar o poder de Deus é isso, usar aquela base que Deus fez para a salvação, para a libertação. Lembra a base? Lembra dos Estados Unidos formou uma base para salvar aquele soldado, para resgatar aquele soldado? Essa é a base de Deus. Olha, Paulo e Silas oraram, falaram, o Espírito Santo estava com ele, falaram com Jesus no santuário, Deus mandou poder, abalou aquela prisão e soltou todas as cadeias. Não só de Paulo e Silas, mas dos outros que estavam lá. Olha que coisa linda, olha que poder Deus tem. O poder do homem vai lá e mata gente, mas Deus estava querendo salvar os presos, permitiu que Paulo e Silas fossem presos para esses presos ter a chance de conhecer a Deus. Também o carcereiro, olha só, vamos lá, continua lendo. Verso 26 a 27 agora. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Coitado do carcereiro, olha, naquela época, um soldado, quando permitia que alguém fugisse, o soldado que estava naquele horário lá era morto. Era a lei romana que tinha dos soldados romanos. Eles, se deixasse alguém fugir, era a vida dos presos pela vida dele. E era uma morte vergonhosa, cheia de problemas, cheia de humilhação. E a maioria deles preferia se matar do que passar por aquela humilhação. Mesmo ia ser morto de qualquer jeito. Aí olha o que acontece, aquele carcereiro que bateu em Paulo, que prendeu Paulo, chicoteou Paulo, tirou a espada e foi tirar a própria vida. Veja o verso 28, olha, quem tem o Espírito Santo é desse jeito, ó. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Ei, não te mate, nós estamos aqui, não fugiu ninguém. Olha só, boa noite, Quitéria, seja bem-vinda. Aí o verso 29, e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aí ele, olha, quando eles ele ouviu, ficou, olha, entrou dentro se tremendo todo, não acredito que ninguém fugiu. E quando chegou lá, ele se prostrou diante dos homens de Deus, porque não fugiu ninguém, estavam todos lá. E olha que o carcereiro falou, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Olha, ele aqui já não ia morrer mais porque os presos estavam tudo lá. E ele perguntou, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? A salvação, né? A salvação. Ele perguntou da salvação em Cristo Jesus. E ele disse assim, ó, verso 31. Isso é para você, ó. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém? Você crê em Jesus Cristo, então será salvo você e a sua casa. Porque se você crê a Jesus, você vai obedecer a Ele e vai levar o Evangelho, o poder de Deus. Aí olha só, o que Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo usa uma arma poderosa. A arma poderosa é o Evangelho. A Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação do homem. A arma mais poderosa que tem nas mãos do ser humano é essa. E diz assim, ó, verso 32. Diz, crê no Senhor Jesus, 31, 32 diz, e lhes pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Olha, ele foi lá na casa do carcereiro e começou a pregar, a falar de Jesus para as pessoas. E ele diz assim, ó, verso 33, e tomando eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e toda a sua casa.
Aleluia. Lembra o horário que Paulo e Silas começou a cantar? Perto da meia-noite. Aí quando Paulo e Silas oravam e cantavam, as prisões se abalavam. Então, meus irmãos, olha que arma poderosa você tem aqui. Olha que exemplo você tem. Não sei que está prendendo você. Alguma coisa pode estar prendendo você. Mas quando você ora, quando você canta louvor a Deus, o Espírito Santo te leva a orar a Jesus Cristo. Você pede socorro a Jesus Cristo intercede por você diante do trono de Deus, e Deus com alegria manda poder para a libertação. Eu não sei o problema que você está passando, eu não sei a libertação que você precisa, mas Deus é poderoso, milhões de vezes mais poderoso do que o exército dos Estados Unidos, que é uma das potências mundiais, das maiores. Você tem esse poder em suas mãos. E Paulo e Silas ali, que estava naquele lugar asqueroso, fedorento, eles não estavam blasfemando, reclamando porque estavam lá. Eles estavam lá cantando a Deus, louvando a Deus e orando, e o milagre aconteceu. Então, meus queridos, quando há perdão, há salvação. Olha, gravem isso, ó. Quando há perdão, há salvação. Quando não há perdão, há perdição. Olha, quando não tem perdão, tem perdição. Ali salvou quando você perdoa, você está salvando a você e aquela pessoa. Ali viram o poder de Deus, os presos, o carcereiro e a família dele. Ali houve salvação. Porque naquela mesma noite, aquela família toda foi batizada. Olha que bênção! E você, meu querido, se você ainda não foi batizado ainda, está no momento de você tomar essa decisão. Eu não sei com quem é que você está falando, com quem eu estou falando. Pode ser que você esteja aí na madrugada, acordou e está sem sono e veio ver esse vídeo. Pode ser durante o dia, você foi passando, achou interessante estar assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe. Eu e você temos esse poder em nossas mãos. Jesus Cristo diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. E você só orando com fé. Porque muitas vezes a gente não recebe quando ora. Porque nossa fé é pouca. Tem que ter fé. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Tá? Você ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, ora, a fé aumenta. Porque você vai estar mais perto de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero usar esse localizador. Ora junto comigo que quando cada pessoa vai orar, acende uma luzinha assim, um localizador, o céu todo fica vendo e mandando poder. Ora junto comigo aí de onde você está. Pai querido, eu quero te agradecer porque o Senhor montou esse plano de resgate para resgatar todos os seres humanos. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego em tuas mãos cada pessoa que está assistindo ao vivo, as pessoas que irão assistir depois. Que o Senhor as abençoe, dê elas a tua paz, o teu Santo Espírito, que elas possam ter força para te buscar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, uma boa noite para você que está aí do outro lado. E Jesus te abençoe, tá? Não esqueçam, será na segunda e quintas-feiras. As nossas lives serão na segunda e quinta-feira, às 20 horas, 8 da noite, tá bom? Deus abençoe você. Depois, quando chegar lá o outro brinde, eu vou postar aí, mostrar no outro vídeo, na live. Talvez quinta-feira já tenham chegado lá para a Valdívia, que ganhou, né, lá no Pernambuco, no sertão de Pernambuco. Fica distante, demora um pouco chegar lá, mas vai chegar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite e fique com Deus. Não esqueçam, use a maior arma poderosa, a maior arma mais poderosa que nós temos é a oração. Ora a Deus que Jesus intercede por ti e Deus manda poder para a sua vida e para a sua família. Um abraço, até quinta-feira.